Bom dia! Bom dia! Vamos ficar de pé, vamos orar nessa manhã, para nós começarmos o nosso culto de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus, aleluia, amém? Amém! Porque segundou com S de Senhor, Senhor, aleluia, Ele é o Senhor das nossas vidas. No Salmo 100, o salmista diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre-se que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Nós devemos entrar na presença do Senhor com alegria, né? Cantem, adorem ao Senhor com alegria, venham cantando a sua presença. Olha o que o salmista fala, né? Não se esqueça, lembre-se sempre de ser agradecidos a Deus, porque Ele é bom. Ele é bom, amém? Você pode dizer que Deus é bom? Amém. Deus é bom, amém? Semana passada eu estava falando aqui, né, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Tem pessoas que atribuem coisas boas a Deus, mas quando acontecem coisas ruins com elas, o que elas fazem? Foi Deus que fez. Deus não faz nada ruim com ninguém, porque Deus não tem, a essência dele é uma essência de bem. Deus é bom, sabe? Tudo de ruim que acontece conosco vem do diabo, vem do inimigo, né? Mas Deus é bom, toda a bondade que acontece conosco vem do Senhor. Sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Ele é fiel, Ele é fiel, sabe? Todos os dias da sua vida você pode contar com Deus, você pode contar com a bênção, com a presença, com o cuidado, com o favor, sabe? Com a direção dele na sua vida. Amém? Com esse pensamento no seu coração, né? Feche seus olhos nessa manhã, fale uma palavra de louvor a Ele, né? Faça como o salmista diz aqui, né? Venham cantando a sua presença. Lembre-te que Ele é bom, sabe? Entre pelos pátios com louvor, louve ao Senhor, fala: Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Grande é a sua fidelidade não tem fim. Nós te louvamos nessa manhã de segunda-feira, porque estamos aqui, temos a oportunidade de estar aqui nessa manhã para te adorar. Oh, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome nessa manhã. Nós te adoramos, Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa manhã. Vem a tua presença, oh, vem a tua presença, a presença do Espírito, Senhor, sobre nós nessa manhã, nos enchendo da tua vida. Nós oramos e te louvamos nessa manhã, te adoramos nessa manhã no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa manhã com todo o nosso coração, lembrando de que Ele é bom. Aleluia. Feche seus olhos nessa manhã, vamos louvar a Ele. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é no céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem.
sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar louvor. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem.
pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados.
nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Receba os louvores, Jesus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Pode se assentar onde você está. Aleluia. Tão bom estar aqui na segunda-feira de manhã, né? Tão bom tirar esse tempo para adorar o Senhor, para cantar, para louvar, para ouvir uma palavra, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos, sabe, aumentando o nível da água de Deus na nossa vida. Esses dias alguém me perguntou, né? Mandou uma mensagem no Instagram para mim, no Instagram não, na verdade, no WhatsApp, e me perguntou, né? Qual que é o segredo para empreender? Né? E eu li aquela mensagem dele na hora, sabe, eu já respondi isso muitas vezes para as pessoas, mas a resposta que eu dou para as pessoas muitas vezes não convence as pessoas, sabe, porque as pessoas querem uma receita, né, querem um método, querem né, talvez uma resposta que dê um direcionamento para elas, ó, faz isso, faz aquilo outro, que vai dar certo, né, querem uma bula, né, querem uma direção que vai levá-las a fazer e a coisa dar certo, né? Eu fiz e deu certo, mas nem sempre é assim, né? E eu procuro responder com base naquilo que é o meu testemunho, com base naquilo que Deus fez na minha vida, né? E eu respondi para a pessoa, eu sei que existem muitos meios, né, de se empreender, né, estando preparado, né, com planejamento, né, com estratégia, com tantas outras ferramentas que existem aí que podem dar certo e que dão certo muitas vezes, mas a minha experiência de vida sempre foi baseada na minha fé, né? E eu falei para a pessoa, olha, eu sempre fiz aquilo que, sabe, que eu fui direcionado por fé, sempre fiz aquilo que eu fui guiado por Deus. E esses dias eu comecei a orar, depois de ouvir uma palavra do pastor Aloysio, né? E eu comecei a orar para Deus me dar graça para mim andar em águas profundas, para mim, né, viver em águas profundas. Porque você quer fazer alguma coisa que vai dar certo? É tão ruim quando a gente erra, né? Tão ruim quando você monta um negócio e aquele negócio você trabalha, você luta e de repente lá no final dá prejuízo. Você tem que fechar, você tem que assumir o prejuízo, você tem que, né, passar vergonha, né, porque você passa vergonha diante do mercado, diante das pessoas, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Nem tudo que eu fiz deu certo, sabe? Nem tudo que eu fiz foi um sucesso. Eu confesso para vocês que muitas coisas que eu fiz deu certo, mas sabe, as coisas que mais deram certo na minha vida foram as coisas que eu fiz quando eu estava vivendo em águas profundas. Quando você vem aqui pela segunda-feira de manhã, né, nesse friozinho tão frio, eu deixei de pegar a blusa hoje, estou aqui sofrendo, né? Quando você vem aqui, sabe, você sai da sua casa cedinho na segunda-feira de manhã, muitos aqui foram no culto ontem à noite, chegaram em casa já tarde, né? E levanta de manhã e vem aqui. Quando você vem aqui pela segunda-feira de manhã, quando você tira o tempo para orar, para ler a palavra, para buscar a Deus, você está adentrando nas águas, né? Lá em Ezequiel capítulo 47, Deus fala para o profeta, né, entrar no rio, né, e ele vai entrando, Deus fala, tá raso ainda, entra mais um pouquinho, e ele vai entrando, a água dá no tornozelo, depois a água dá no joelho, depois a água dá nos lombos, e chega um momento que não dá pé mais, chega um momento que as águas, né, o profeta não consegue mais sentir o chão debaixo dos pés dele, né? E eu gosto muito de pescar, e a gente pesca em rio às vezes, né, Marcos? É mais ou menos assim, você vai indo, você vai nadando, num certo momento está dando pé, de repente o chão some, né? Quando o chão some, ou você sabe nadar, eu falo que o Danilo sabe nadar igual peixe, só nada no fundo. Né? O Danilo pesca com a gente, mas sem vergonha não sabe nadar ainda, né? E eu pego no pé dele, né? Nada igual o ferro de machado. Então, quando o chão sai debaixo dos seus pés, você precisa saber nadar. E o rio, quando você sabe nadar, você sabe que não adianta remar contra a correnteza, né? Quando o rio é forte, né? Quando o rio é um rio de correnteza, sabe? Quando você sai daquela margem que dá pé, o que é que você tem que fazer? Simplesmente tentar boiar e deixar o rio te levar. Deixar o rio te levar. O que eu quero dizer com isso nessa manhã? Sabe, você quer acertar na sua vida? Você quer de fato ter acertos, mais acertos do que erros?
Você quer fazer alguma coisa que vai dar certo, que vai te levar a prosperar, que vai te levar a crescer, sabe, em todas as áreas da sua vida? Ande em águas profundas, nade em águas profundas, mergulhe em águas profundas, deixa o rio te levar. Sabe, eu estava meditando nisso. As coisas que eu fiz que deram certo, porque tudo que Deus faz é eterno. Deus não faz nada temporal. Tudo que Deus faz é eterno. E as coisas que eu fiz que deram certo foi quando eu estava dependendo de Deus, quando eu estava nas águas profundas, quando eu estava deixando Deus me levar. E tem coisas que acontecem assim. Tem negócio que chega pra gente, que você olha para aquilo e você fala, você não dá nem atenção naquele negócio, né? E a pessoa insiste com você e te coloca naquela sociedade, e você vai trabalhando, e você vai fazendo, de repente aquele negócio começa a dar lucro, e de repente você vê que aquele negócio está formado, e você nem teve que lutar tanto, fazer tanto e ter tanto esforço. Você simplesmente deixou levar pelas águas. As águas foram te levando, e aquele negócio foi uma bênção, foi um sucesso. Sabe, em todas as áreas da nossa vida, né, nós precisamos aprender a andar em águas profundas. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Nade em águas profundas, deixa o rio de Deus te levar, e você vai ver que as coisas serão sempre bem sucedidas na sua vida. Amém? Quero só deixar esse spoiler aqui. Eu quero, na verdade, quem vai falar uma palavra para nós hoje é o Gil. Vem aqui, Gil. Gil está de férias e eu não sabia, convidei ele e ele prontamente, né, veio aqui para poder falar uma palavra de Deus para nós nessa manhã. Amém? Seja bem-vindo. Obrigado, Gil. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A voz bem rouca, cantei até altas madrugadas, mas me sinto privilegiado. Cantei. A Laís cantou também ontem. Me sinto privilegiado primeiramente por estar aqui nesta manhã e também por fazer parte desta empresa que prioriza engrandecer o Senhor, né? O irmão Neto, né? Eu conheço ele há muitos anos, mas o Danilo, e a minha alegria é saber que Deus me deu o privilégio de trabalhar ao lado do Senhor, né? Da sua família. Eu sou uma pessoa privilegiada por Deus, por estar aqui. E eu sei que tudo Deus faz com propósito. Eu sei que os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida, e à medida que a gente vai vivendo, a gente vai descobrindo propósitos maiores de Deus. Eu creio que é como se nós estivéssemos aprofundando mais nas águas que o Senhor mencionou. E eu agradeço a confiança, a oportunidade de estar aqui. E uma das coisas que eu mais me alegro na minha vida é falar de Jesus, é falar do Evangelho, é falar da palavra de Deus, é louvar o Senhor, e a minha alma fica repleta de alegria, e para mim tudo ganha um outro sentido quando Jesus está presente. Eu queria deixar uma passagem aqui. Eu não vou falar muito porque eu não sou pregador, né? O pregador é o Murilo ali. No Salmo 103, aqui no Salmo 103, alguns versos aqui, diz o seguinte: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. Eu quero frisar aqui o verso 3, que diz assim: ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Eu queria fazer também menção de um texto aqui no Salmo 32, que diz algo semelhante, um salmo de Davi, e Davi diz o seguinte: como é feliz
aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Diz comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Um dos grandes problemas que nós vemos em todos os tempos da humanidade é o problema de lidar com a culpa. A culpa é algo compartilhado por todos os seres humanos na Terra. A culpa é algo que está presente em todos os lugares, independentemente de conhecer religião. As pessoas carregam culpa. Por quê? Porque a culpa, ela está no ser humano. Ela já está no ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a culpa está presente no ser humano. E quando eu penso em culpa, logo eu lembro das estatísticas que isso vai causando em razão da culpa. Nós vemos, por exemplo, nos nossos dias atuais, quanto vai crescendo o número de suicídios que estão... É assustador quando você vai olhar as estatísticas, suicídio para todo lado. E na maioria das vezes, eu posso dizer, até na 99% das vezes, e isso está relacionado com alguma culpa que a pessoa está sentindo na sua alma. E você vai ver também que muitas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas, doenças emocionais, e muitas dessas doenças têm relação também com a culpa. Por a pessoa se sentir culpada, ela começa a desenvolver doença, às vezes as doenças nem são diagnosticadas, e o médico diz para ela: olha, eu não sei o que está acontecendo, você está com algum problema emocional? E a pessoa às vezes não sabe, nem ela mesma sabe identificar a sua culpa. E aqui em Marcos, no capítulo 2, existe um personagem narrado por Marcos que diz o seguinte aqui, a narrativa diz o seguinte: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Aqui a gente vê algo, a precisão de Jesus, quando Jesus vira para aquele homem e diz assim: ó, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus estava dizendo, em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, o problema que você está enfrentando tem relação com a culpa que você está sentindo. O problema, você está paralisado há anos, você está nesta maca, porque você se sente culpado dos seus pecados. Algo dos seus pecados te paralisou. E muitas vezes na nossa vida, existem momentos que o pecado paralisa a nossa vida, a culpa paralisa a nossa vida. Mas aqui diz o seguinte, que Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus disse essa palavra para ele, e na verdade Jesus estava dizendo: pode se levantar, pode se levantar. Quando você entende o perdão de Deus, tão ministrado há poucos dias aqui, quando você compreende o perdão de Deus, toda paralisia é tirada, toda paralisia é removida. Quando você entende que você é perdoado por Deus, você passa agora a andar com Deus. Você passa agora a ter capacidade de andar com as suas próprias pernas, de acordo ao milagre que Jesus faz na sua vida. E aqui diz o seguinte,
Jesus logo percebeu que o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Porque os fariseus aqui, eles ficaram murmurando entre eles: olha, por quem que esse homem pensa que é para perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar pecados. Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? É mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca, vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus. Você está vendo aqui? Jesus, ele foi preciso em dizer: o seu problema é a sua culpa. Mas aqui a gente vê que aquelas pessoas que estavam ali, da religião dos judeus, que estavam acostumadas com a mentalidade do merecimento, com a mentalidade de que tudo que da lei da causa e o efeito, tudo que as coisas acontecem de acordo com aquilo que você faz ou não faz, eles estavam acostumados com isso, e Jesus veio com uma contradição para o pensamento daquelas pessoas. E também Jesus chegou se afirmando como uma solução para a alma daquele homem. E para eles aquilo foi uma blasfêmia. E seria sim uma blasfêmia se Jesus dissesse aquilo, desprezando aquilo que é lei de Deus, que era lei de Deus no Antigo Testamento. Era lei de Deus, né? Deus não aceitava nenhum homem se levantar como sendo o Deus, como sendo Deus. Mas na verdade Jesus é Deus. Jesus era Deus e Jesus estava ali para resolver o problema. E isso me faz lembrar daquela mulher no capítulo 8 de João, que diz também que ela foi levada até Jesus. As pessoas levaram ela diante de Jesus para também questionar Jesus a respeito de coisas da lei deles, com a intenção de pegar Jesus. A gente conhece ela como a mulher que cometeu adultério. E quando ela foi levada diante de Jesus, ela foi levada aos pés de Jesus. As pessoas estavam com o objetivo de condenar Jesus. E naquele momento alguém perguntou: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e a lei manda que ela seja apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor fala? Naquele momento Jesus, ele começa a escrever no chão, ele para e vira para aqueles homens e fala assim: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E diz a Escritura que eles foram indo, um a um, foram indo embora. Jesus vira e fala assim: cadê os teus acusadores, mulher? E ela vira e fala: não estão aqui mais, é? E Jesus diz para ela: vai, os teus pecados estão perdoados. Mas naquele exato momento, é aqui que eu queria deixar para você entender. Naquele exato momento, quando Jesus disse isso, Jesus não poderia estar rasgando a lei de Deus naquele momento. Na verdade, Jesus estava dizendo: olha, a partir desse momento, pode deixar que eu assuma a sua culpa. Naquele momento em que o paralítico também foi curado, Jesus, quando ele disse: os teus pecados estão perdoados, Jesus estava dizendo, em outras palavras: daqui para frente, eu assumo a tua culpa. Então eu quero dizer para você nesta manhã, é bem simples, mas eu quero dizer para você com todo o meu coração, que se a nossa vida estiver paralisada, a única coisa que pode solucionar a nossa alma, se a nossa vida paralisar por causa da culpa, a única coisa que pode solucionar a nossa alma é a gente contemplar que o Cordeiro de Deus removeu toda a nossa culpa, todos os nossos pecados foram perdoados na cruz. Aquilo que Jesus fez na cruz, Ele fez de uma vez por todas, para que nós pudéssemos viver uma vida de cabeça erguida, não mais uma vida paralisada pelo medo, não mais uma vida paralisada pelas coisas. Você pode andar, você pode caminhar com Jesus, você pode ter uma vida vitoriosa sobre todas as coisas
Porque Jesus removeu todos os nossos pecados. A nossa vida foi mudada, teve um novo start na nossa vida a partir do momento que Jesus morreu por nossos pecados. Não há mais nenhuma condenação, aguardando aquele que crê que Jesus já levou todos os seus pecados. E existe aqui no Salmo, como eu li aqui, é uma notícia que tem que te causar espanto. O salmista ficou espantado. O salmista ficava espantado por saber que os seus pecados tinham sido perdoados. A maior alegria de uma pessoa, quando ela está vivendo na culpa, na tristeza da sua alma, de repente, a maior alegria que ela pode ter é saber que os pecados dela foram perdoados. E muitas pessoas, elas vivem fazendo, até mesmo nós, muitas vezes eu já fiz isso. Muitas vezes na minha vida eu fiz, tentando remover a culpa da minha própria alma, fazendo alguma coisa, praticando alguma coisa, tentando alguma coisa de alguma maneira. E para quem foi criado no ambiente da igreja, principalmente das igrejas mais antigas, a gente sabe que muitas vezes somos levados a voltar a nossa atenção para nós mesmos, a tentar remover a culpa de outra forma, a tentar remover a culpa através do nosso próprio esforço, através dos nossos sacrifícios, através dos nossos jejuns, através de coisas que fluem da nossa própria parte. Mas quando nós descobrimos que o perdão de Deus é tudo, que o perdão de Deus é a única coisa que pode dar um novo início para a nossa vida, então a nossa alma se enche de júbilo, se enche de alegria. É por isso que o Salmo diz que Davi começa falando que era um motivo de alegria. Ele estava feliz porque todos os seus pecados haviam sido perdoados por Deus. Todos os seus pecados. E eu tenho certeza de uma coisa: muitas vidas, como eu disse aqui, muitas vidas são paralisadas por causa da culpa. Muitas vidas, quantas pessoas às vezes, lá no começo da sua vida, ela se sente culpada por algo que aconteceu, por um abuso que recebeu, por coisas que aconteceu no seu trajeto, por erros cometidos, e aquilo ali fica armazenado na sua mente por tantos anos, e coisas vão desenvolvendo na sua vida, a partir daquilo ali que paralisou a vida dela. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você nessa manhã, que os teus pecados estão perdoados. Quero trazer uma boa notícia para você, que Jesus removeu todos os seus pecados. E ainda que você olhe para os seus pecados, alguma coisa que você tenha cometido na sua vida, e fale: não, ele não sabe do que está falando, porque isso aqui, se alguém souber o que aconteceu comigo, se alguém souber o que eu já fiz, ele não estaria falando isso. Mas eu quero dizer para você: não há pecado algum que o sangue de Jesus não possa limpar. Não há pecado algum que o sangue de Jesus não possa remover. O sangue de Jesus é para remover todos os nossos pecados. E nossos pecados não são mais um tema para a nossa vida. O tema da nossa vida é agora viver uma vida de gratidão ao Senhor por aquilo que nós recebemos. O que eu darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? O que eu farei diante do Senhor por tudo aquilo que eu tenho recebido? Na verdade, eu considero que a vida cristã, ela é uma devolução de gratidão. Ela é uma devolução, tudo a partir disso. Uma mente que compreende o perdão de Deus, como o apóstolo Paulo cita em Romanos, ele diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Mas Paulo começa dizendo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. O que ele está querendo dizer é que a partir da compreensão da misericórdia e da graça de Deus, é possível a nossa vida ser uma devolução ao Senhor, a nossa vida ser uma devolução de gratidão, a vida cristã ter uma alegria profunda, a vida cristã não ser um peso, não ser uma coisa de imposição pastoral, de imposição de igreja. A nossa vida cristã ser uma contínua fonte que jorra do amor de Deus. É possível quando nós compreendemos que nós somos perdoados. O pastor Aloísio, o pastor do neto de vocês aqui, eu considero muito, porque vejo a unção de Deus na vida do pastor Aloísio,
Ele tem falado, ele falou há alguns tempos atrás, agora ele falou muito sobre o perdão de Deus. E ele falava que isso não é coisa de novo convertido, porque às vezes, com o passar do tempo, as pessoas começam a considerar isso como algo, isso é coisa de novo convertido, isso é coisa de gente que está empolgada ainda com a salvação. Mas isso, eu garanto para você, isto é o começo, o meio e o fim da vida cristã. Lá no livro de Apocalipse, a gente vê, no capítulo 5 de Apocalipse, diz que quando eles estavam, João estava ali, ele teve uma visão, ele viu um cordeiro, né? Ele viu um cordeiro como que estivesse sido morto, e o cordeiro é a representação mais profunda da morte de Jesus. Ele viu, e diz que ali os 24 anciãos estavam prostrados, os seres viventes estavam prostrados e dizendo que a salvação tinha vindo, para mostrar o seguinte, que este tema no céu é algo assustador para os anjos, é algo assustador para os seres celestiais. Eles ficam pasmados com a grandeza do amor de Deus, eles ficam pasmados com a graça de Deus que foi oferecida aos homens. Este é o tema que está presente no céu. Este é o tema que está presente lá diante de Deus. Então eu quero dizer para você, este é o tema de Deus para a nossa vida. Os nossos pecados foram perdoados. Todos os nossos pecados foram removidos. Não há nenhuma condenação para nós, porque Jesus já removeu todos os nossos pecados. E eu diria para você nesta manhã, para você que possa estar nos escutando aqui nessa manhã, eu quero dizer para você, que se você está vivendo uma vida de culpa, se você está vivendo uma vida paralisada no medo, paralisada no passado, por causa de muitas coisas que você praticou, eu quero dizer para você, anima-te, os teus pecados foram perdoados. Jesus morreu na cruz, e o sangue dele removeu para sempre todos os nossos pecados, para que nossa vida fosse uma nova vida, e agora a nossa vida possa ser uma devolução integral para o Senhor. Viva isso, creia nisso, viva isso de todo o seu coração, porque você vai entender o significado da liberdade de Jesus. Jesus, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz mais, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade foi decretada no momento quando Jesus disse, tetelestai, está consumado, está quitado, toda a nossa dívida foi paga diante de Deus, para que nós pudéssemos nos levantar para viver uma vida de completa devoção ao Senhor. E eu queria dizer para você nesta manhã que está aqui presente, creia nisso de todo o seu coração. Essa é a razão, o motivo de a minha vida e no meu coração eu carregar muita gratidão. Aleluia. A minha vida, eu sinto uma gratidão de Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias. Eu venho para essa empresa, eu quero confessar aqui, eu venho para cá com um coração alegre, todo dia. Mas sabe por quê? É porque eu sei que os meus pecados foram perdoados. Todos os dias que eu chego aqui, que eu me dedico aqui, que eu faço qualquer coisa aqui, eu estou fazendo baseado nisso. Os meus pecados foram perdoados. Eu sou uma pessoa limpa. Eu sou uma pessoa limpa de todos os meus pecados. Eu sou justiça de Deus. Sempre ouço o Neto orar. Às vezes o Neto está do meu lado aqui. Quando ele vai orar, ele fala assim. Eu fico ouvindo. Às vezes eu tenho essa mania de ficar ouvindo a oração. Não ora perto de mim não, viu? Porque se for fazer uma oração assim, cuidado. E o Neto sempre fala, na última oração que ele estava aqui, ele falou assim, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. E é isso que nós temos que afirmar todos os dias da nossa vida. Eu sou filho de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer isso nessa manhã? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Vamos dizer? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Não há nada maior do que isso. O teu amor foi nos dado. A tua graça está sobre a nossa vida.
Nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Nosso coração, Senhor Deus, pode, Senhor Deus, se alegrar na Tua presença todos os dias, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E as nossas doenças podem, todas elas, serem curadas, simplesmente porque o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Te dou graças ao Senhor, te dou graças por causa de tudo que acontece aqui neste lugar. O Teu nome é engrandecido, o Teu nome é exaltado, e que o Senhor continue abençoando, Senhor. Continue fazendo esta grande obra que o Senhor tem realizado através desta empresa, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor possa, Senhor, alargar as tendas e a bênção do Senhor se estender para muito mais pessoas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém? Já vamos dar o grito de guerra? Se o Senhor é por nós, quem será por nós? Aleluia. Amém.